Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio. Fala galera, professor de Química, você já sabe, Gustavo. E vamos continuar nessa viagem louca da Química e do primeiro ano, tá? Hoje nós vamos entender melhor esse diagrama de Linus Pauling que é usado muito no primeiro ano. Tem uma pontinha lá na Química Orgânica, mas é sempre importante saber, porque ela está sendo para encaixar algumas questões do vestibular, no Enem. Então vamos entender? Para entender o diagrama, nós temos que entender o átomo, porque o diagrama ele vem do átomo, e a importância aqui é o átomo. Por exemplo, nós sabemos que o átomo ele é formado principalmente por duas partes, pelo núcleo e pela eletrosfera, tá? Sabendo disso, que era formado pelo núcleo e pela eletrosfera, na eletrosfera ela é formada por camadas ou subcamadas, tá? Essas camadas a gente chama também de níveis de energia e as subcamadas é chamado de subníveis de energia, ok? Então, quando eu pego os elétrons e coloco ele todo na eletrosfera, ele vai se encaixar nas camadas e dentro dessas camadas estão camadas menores, chamadas subcamadas. Então, quando eu pego aqui o núcleo e eu desenho aqui, por exemplo, um átomo com 3 camadas, vamos colocar aqui, ó, camada 1, camada 2, camada 3. Dentro dessa camada, o elétron pode ficar aqui dentro da subcamada, ok? Outros elétrons aqui e assim sucessivamente. É como se fosse o endereço. Você mora onde? Eu moro na rua tal. Não melhorou muito. É como se fosse a camada. Agora, para eu achar mesmo a sua casa, você tem que falar um número. Ó, eu moro na rua tal, na casa tal. Ou na rua tal, na casa tal. Ou seja, eu acho onde está o elétron. Tá? Então, esses elétrons que estão na eletrosfera estão presentes nas camadas e dentro das camadas existem as subcamadas, tá? Então, quantas camadas nós temos? 7 camadas no total. Ou seja, é a camada K, L, M, N, O, P, Q. É facinho, porque é fácil, ordem alfabética, né? A camada K é a 1, 2 e assim sucessivamente até chegar na 7ª camada. Dentro dessas camadas existem as subcamadas, tá? Dentro das subcamadas eu tenho S, a subcamada P, a subcamada D e a subcamada F. Ou seja, eu tenho 4 subcamadas, tá? Dentro das 7 camadas, os elétrons estão dentro dessas camadas menores, que são 4 subcamadas. S, P, D e F. Olha a diquinha maravilhosa. São Paulo derrota Flamengo. Pegou aí? Bom, pessoal, agora, o importante aqui é saber onde os elétrons vão estar. Quando eu pego os elétrons, onde os elétrons vão estar? Na subcamada, dentro da camada maior. Só que esse S ele não cabe qualquer quantidade de elétrons. Ele cabe no máximo 2 elétrons. No máximo. Ele pode caber 1 e pode caber 2. O P ele vai caber no máximo 6 elétrons. A D, 10 e F, 14. Se você observar, aumenta de 4 em 4. 2, 6, 10 e 14. Então, ó, o subcamada S, 6 elétrons, 2 elétrons, perdão, 6 elétrons, 10 elétrons, 14 elétrons. Então não é qualquer quantidade de elétrons. Então eu vou colocar aqui os elétrons dentro dessas subcamadas, mas eu tenho que respeitar a quantidade. Porque o S ele é pequenininho, cabe só 2. O F é do meu tamanho, cabe 14. Ok? Então vamos continuar nesse raciocínio aqui. Continuando nesse raciocínio, nós temos o diagrama. E o diagrama ele é importantíssimo porque ele vai distribuir esses elétrons. Vamos supor que um átomo ele tem um número atômico 20. Então significa que ele tem 20 prótons e 20 elétrons. Então eu vou pegar os 20 elétrons dele e vou distribuir
E vou distribuir aonde? Como que eu vou distribuir? Como que eu vou saber que cabe no S? Quantos que cabe no P? E qual que vai pro S? Qual que vai pro P? Aí que entra o diagrama. E quem fez esse diagrama foi Linus Pauling. Por isso que chama diagrama de Linus Pauling, porque foi ele que confeccionou. Então, aqui, basicamente, eu vou apagar aqui para liberar um pouquinho mais de espaço. E se você observar aqui, aqui é a camada K, que é 1, aqui é a camada L, que é 2, e assim eu vou fazer sucessivamente até chegar na minha camada aqui, Q. Então, se você observar, a camada K, que é só camada 1, ele só tem uma subcamada, S2. A camada L, que é a camada 2, já tem 2. A camada M já tem 3. A camada N já tem 4 subcamadas. Você vai ver que vai aumentando. A camada O também 4 subcamadas. A camada P 6 subcamadas e a Q só 2 subcamadas. Então, se você observar nesse diagrama, ele está distribuindo os elétrons na quantidade máxima, ok? Só que tem um porém. Se você observar aqui, eu coloquei essas setinhas aqui e eu liguei a frentinha de cada um com a bundinha do de seguida. Então, por exemplo, quando eu pego aqui um S2 e ele vem para cá, 2S2, porque ele segue esse raciocínio aqui, ó. Ele pegou a frentinha, ele vem na bundinha. Aí ele vem pro 2S2. Depois ele vem pro 2P2. Ele não passa pro 3S2. Agora você pergunta, pô, professor, mas por que isso? Por que isso? Por que que um pega a frentinha com a bundinha? Frente com bunda, frente com bunda, frente com bunda, frente com bunda, frente com bunda. E assim vai. Por que isso, pessoal? Porque o diagrama, ele distribui os elétrons não é de qualquer maneira, não. Não é bagunçado, não. Ele coloca de maneira crescente de energia. Isso aqui é importante. O diagrama se distribui de maneira crescente de energia, ou seja, da menor energia para maior energia. Por isso que ele vai fazendo esse zigue-zague. Por isso que ele vai fazendo esse zigue-zague de frentinha com bundinha. Por quê? Porque eu tenho que pegar do menor para o maior. Então, primeiro, o que é o diagrama? O diagrama é um diagrama que tem um objetivo. Qual o objetivo? De distribuir os elétrons como? De maneira onde a energia seja crescente. De que forma? Nas camadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e nas subcamadas S, P, D e F. Ok? Então, por exemplo, a camada 1, se você observar, ela, vamos apagar aqui, ó, não precisa disso aqui mais. A gente já sabe que isso aqui é o diagrama, já sabe que é a ordem crescente de energia. Então aqui, essa camada aqui, ela faz com 2 elétrons. Então a camada 1, ela faz com 2 elétrons. A camada L, ela faz com 8 elétrons. Ó, então a camada L, que é a camada 2, ela cabe no máximo 8 elétrons. De que forma? 2 no S e 6 no P. Só estou contando aqui, ó. A camada M, 6 com 2, 8 com 10, 18 elétrons. A camada N, olha aqui, 2, 6, 8, ó, 28, 28 com 14, 32, 18 com 14, desculpa, 6, 8, 18 com 14, 32 elétrons. A camada O, 2, 8, 18, 14, também cabe 32 elétrons. Camada P, 6, 6, 2, 8, com 10, 18, então cabe 18. E a camada 7 cabe 8 elétrons. Então, você tem
as camadas, 1, 2 até 7, e o número máximo que cabe em cada camada. E dentro desse número máximo, eu tenho que colocar nas subcamadas, respeitando que o S cabe 2, o P 6, o D 10 e o F 14. Então, entender o diagrama é importantíssimo na hora de você distribuir. E é o que a gente vai fazer agora. Nós vamos distribuir os elétrons tanto para átomo quanto para íons na transição. Vamos lá. Bom, pessoal, para eu distribuir aqui, eu tenho 3 átomos com seus números atômicos. E tem que ser pelo número atômico, porque o número atômico é a quantidade de prótons. Que para um átomo, vou colocar uma observação aqui, ó, não vou tirar ela. O átomo, a quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons, ok? Então eu vou colocar 8. Então eu vou distribuir 8 elétrons aqui, 17 aqui, 35. Vamos lá? Então eu vou começar aqui, ó, 1s2. Então escrevo lá, 1s2. E já foi 2 elétrons, falta mais 6, então, e assim você vai continuando. 1s2, depois 2s2. Agora, preste atenção aqui, ó. Depois do 2s2, eu não desço para o 3s2, não pode. Porque depois que chega aqui na frentinha, ele vai atrás, ele vai para a bundinha. Então depois do 2s2 é o 2p6, tá? Tá aqui, ó, é o 2p6. Então distribuir. E você sempre tem que sair contando. Tem que ser 8. Se você observar aqui, ó, 2 com 2, 4 com 6, 10. Não pode. Tem que ser 8. Mas é fácil. Você tem 10, é só tirar 2. Então, 6 com 2, 4. Então vamos contar de novo? 2, 4, 8. Então, beleza. Se você observar, esse átomo, ele tem a camada 1, que é a camada K, e a camada 2, que é a camada L. Então ele tem K e L. Então ele tem isso aqui, ó. Onde o último é o maior, né? Tá aqui, 2p4. Agora a camada L, que é essa aqui, ó, é a minha última camada, tá? Pessoal, na química a gente troca. A gente não fala última camada não, tá? A gente fala camada de valência, tá? Camada de valência, beleza? Então, a camada de valência desse átomo é o 2s2, 2p4. Então, quantos elétrons tem na camada de valência? Quantos elétrons? 2 com mais 4, 6 elétrons, ok? Lembrando que eu não vou descobrir a família dele, descobrir nada, eu só quero fazer a distribuição. Por cloro, vamos fazer? Por cloro, 1s2. Então tá aqui, ó, 1s2. Depois 2s2. Depois 2s2 não pula para cá, vem para cá, 2p6. Então tá aqui. Depois do 2p6, ele continua na seta e vai para 3s2. Ok. Depois do 3s2, ele não pula para o 4s2. Chegou na frentinha, bundinha, 3p6. Vamos contar? Tem que dar 17, né? Então, 2, 4 com 6, 10. Com 2, 12. Com 6, 18. Opa, tem que dar 17, é fácil. É só subtrair. Então, 6 menos 1, 5. Então, eu tenho aqui, ó, a camada K, eu tenho a camada L e aqui eu tenho a camada M. A minha camada M é a minha camada de valência. 2 com mais 5, 7 elétrons. Então eu tenho 7 elétrons na camada de valência, ok? BR, vamos lá para o bromo? 35? Então vamos lá. 1s2. Então vamos lá. Depois do 1s2, 2s2. Então vamos para cá. Depois do 2s2, 2p6. Legal. Depois do 2p6, 3s2.
Depois do 3s2 não pula pro 4s2, frentinha com bundinha, 3p6, ok. Depois do 3p6, 4s2. Depois do 4s2 não pula pro 5s2, chegou na frentinha, vai lá na bundinha. Então, bundinha é qual? 3d10. Eu não sei se já deu, vamos contar? 2, 4, 10, 12, 18, 20, com mais 10, 30. Não, me dá falta, né? Então vamos lá. Depois 3d10, 4p6. 36, porque já tinha dado 30, então já vou tirar aqui, ó. E vem 5 aqui. Vamos lá? Camada K, camada L. Agora, presta atenção aqui, ó. Vou até mudar de cor. Camada M. Camada M não tá contínua. Não tem importância. Ela tá separadinha e tal. Por quê? Ó, a camada M aqui, ó, é o 3S2, é o 3P6 e o 3D10. Ela foi todinha. Ela foi pegar tudo isso aqui. Só que não de maneira contínua. Por que não deu de maneira contínua? Porque o diagrama é em ordem crescente de energia. Se o 3P6 não foi para o 3D10, foi para o 4S2, porque esse é mais energético, o 3D10 é mais energético que o 4S2. E, consequentemente, mais energético que o 3P6. Ordem crescente. Beleza? Agora, por último, ó, a camada N, que também não está contínua. Então, eu vou até colocar aqui, ó, a camada N, que é a minha camada de valência, é 4S2 e 4P5. É a camada N, 4S2 e 4P5. Quantos elétrons tem na camada de valência? 7 elétrons. Ok? Belezinha isso aí? Agora, veja que eu precisei retirar elétrons aqui. Eu precisei retirar e precisa retirar. E você viu que eu não retirei de qualquer um, não. Eu retirei da camada de valência. Bom, pessoal, para distribuir essas partes de íons, é super simples, tá? Primeira coisa, íon é quando a quantidade de prós é diferente de quantidade de elétrons. Íon positivo perde elétrons, aqui perdeu 2, aqui perdeu 3. E íons negativos ganham elétrons. Se você quer entender mais de íon, assiste essa videoaula que está aparecendo aqui, tá? O link dela tá aí, para exatamente você ir lá rapidinho e entender o que é o íon, a diferença de um átomo, para a gente pegar legal. Mas vamos lá. Pessoal, nós temos aqui o átomo, o íon cádmio, mais 2, e ele tem 48 prótons, o número atômico dele é 48. Um erro comum que os estudantes cometem é, ele tem 48, se ele perdeu 2 elétrons, então ele vai para 46. Sim, fato. Então eu vou distribuir 46. Não, não pode. Você vai pegar o diagrama, distribuir os 48 como ele fosse um átomo, e depois que você distribuir os 48, você retira os 2. Por exemplo, aqui o iodo, ele tem 53. Então ele vai ganhar 1, então 54. Então eu vou distribuir para 54. Não faça isso, tá? Você vai pegar e distribuir os 53, e lá na última camada, ou seja, na camada de valência, você vai colocar 1. Beleza? Então assim você não vai errar nunca. Então vamos lá. Por exemplo, cara, vamos começar pelo alumínio, que é menor. É só 13. Então vamos lá, ó. 1S2. Então vamos colocar aqui, ó. 1S2. Depois 2S2. Legalzinho, vai acompanhando aí. Depois 2S2, não vai pra cá, vai pra bundinha. Então vem 2P6. Depois do 2P6, 3S2. Depois do 3S2, não vem pra cá, vem 3P6. Vamos contar aqui que eu acho que já deu. 2, 4, 10, 12, 18. Tem que estar 13. Como que 18 vira 13? Perde 5. Se perde 5, então 6 menos 5 vai dar 1. O átomo de alumínio tem uma camada, 2 camadas, 3 camadas. Camada K, L e M. O átomo de alumínio. Só que ele quer para o íon alumínio, que é mais 3. Então eu vou retirar 3 elétrons. E eu vou retirar da onde? Da camada de valência. Não é de qualquer camada. Então eu vou para a camada de valência. Está aqui a camada de valência. Ó. É a última camada.
Para eu retirar 3 elétrons é super fácil, porque aqui é 1, aqui é 2, tem 3 elétrons. Exatamente por retirar. Então, o que acontece? Eu vou retirar esses elétrons. Quando eu retiro os elétrons, o que acontece? Isso aqui some, porque eu retirei. Não existe eu distribuir para número 0 de elétrons. Não existe. Isso aqui existe porque tem elétrons. Então acabou. Então essa é a distribuição para o átomo, para o íon alumínio mais 3. Vamos pegar mais conceito? Cádmio, 48. Então vamos lá. 1s2, depois 2s2, depois 2p6, e assim vai, ó, 3s2, depois do 3s2, 3p6, ó, já puxei lá, ó, depois do 3p6, 4s2, depois do 4s2, 3d10, então vamos lá, ó, 3d10, depois 4p6, depois do 4p6, 5s2, depois do 5s2, 4d10, já deu muito, hein? Vamos contar? Já deu? Aqui eu tenho 10, 20, né? Ó, cada um que tem 20, 30, 36, 38, 48. Ó, deu certinho, não precisei nem modificar alguma coisa. Então tá aí. Pessoal, o átomo de cádmio, ele tem, vamos contar aqui, ele tem uma camada, 2 camadas, 3 camadas, percebe? Não é contínua. 4 camadas, que também não é contínua, né? Ela foi dividida em 3, né? 4s2, 4p6 e 4d10. E a última camada, 5s2. Que, então o que eu vou fazer? Vou pegar os 48, eu preciso retirar quantos elétrons? 2. E eu retiro na camada de valência. Qual que é a minha última camada? 5s2. A minha última camada é a camada 5, camada O. Então eu vou pegar os 5s2 e vou retirar 2 elétrons. Quantos elétrons tem na camada de valência? 2. Então quando eu retiro 2 elétrons, ele some. Então eu vou pegar aqui e vou sumir com ele. Vou trazer esse quadro de 10 mais para lá, mais juntinho aqui, ó. Pronto. Essa é a distribuição eletrônica para o íon cádmio mais 2, ok? Então distribui para 48 e na camada de valência, na última camada, retira 2, beleza? Vamos para o oxigênio? Oxigênio, fácil, né? Ó, 1s2, posso pegar a colinha daqui, ó, 2s2, depois 2p6, já deu, entendeu? 2, 4, 10, tem que dar 8, então retiro 2 aqui, então deu aqui. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar 2 elétrons. Aonde eu coloco? Na última camada. Camada 1 e camada 2. Camada 2, que é a camada de valência, é o 2s2, 2p4. Esse aqui não cabe elétrons mais, já está preenchido, é o máximo que ele cabe. O 4 ainda cabe quantos? 2, porque o P, ele cabe no máximo 6, que é exatamente o que eu preciso mesmo, né? Eu preciso colocar 2, então apago o 4, coloco os 2. Então essa é a distribuição para o íon O2-, ok? Vamos para o iodo, 53. A gente pode distribuir até aqui, ó. Lembra lá que deu lá os 5s2, 4d10 para 48? Então vamos fazer isso aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Para que fazer isso? Economizar tempo, né? Se você já está fazendo várias distribuição, não precisa você toda vez pegar, né, por aqui, a não ser que você esteja com dificuldade, né? Então é sempre importante você olhar essa parte aí. Então vamos lá. Aqui deu 48 no 4d10, 48, então eu vou colocar aqui o 5p6, 48 mais 6, 54. Não, tem que dar 50 aí, 3, então eu vou tirar aqui, ó, 1, então fica 5. Vamos colocar as camadas, ó. Camada 1, camada 1, camada 2, a camada 3, camada 3 que ela não vem contínua, a camada 4 que ela não vem contínua e a camada 5, a camada de valência CV é o que? É o 5s2 e o 5p5, e tá, tem gente que só pega o 5p5, não, ué.
O 5p5 ele vem acompanhado do 5s2. A camada 5, qual que é a camada 5? A camada O, ela vem acompanhada de quem? Do 5s2 e 5p5, ok? Então, eu preciso aumentar quantos elétrons? 1. Aqui eu não posso aumentar, eu vou aumentar aqui. 5p5, cabe um elétron? Cabe, porque eu coloco 6, ó. Então vem aqui, essa é a distribuição eletrônica para o iodo menos, ok? Pessoal, espero ter ajudado. Se vocês querem aprofundar na distribuição eletrônica, para saber tabela periódica, para saber ligação química, tá aqui o link, tá? Né? Tá ali na descrição do vídeo para você ir lá. Porque lá você descobre a família, o período e tudo. Isso aqui é só para você entender distribuição eletrônica. Tem muita gente que tem dificuldade. Então entenda a distribuição eletrônica de uma vez só, tá? Tanto para átomo quanto para íon. Beleza? Terminamos aqui. Espero ter ajudado. E aquele negócio, a vida é linda porque a química é linda. Galera, um grande abraço e ó, corre e vai estudar. Audio Jungle.